tendo começado pela EDP, REN, ANA, Fidelidade, Empresa Geral de Fomento, etc. As privatizações que este Governo levou a cabo, com o apoio do Parlamento, naturalmente, quando tal se revelou necessário, só tem paralelo na história contemporânea com as privatizações que tiveram lugar quando da queda da União Soviética e as empresas públicas russas foram entregues à oligarquia que criou aquilo que hoje é conhecido como o poder de Putin. De facto, o que nós estamos a assistir em Portugal, o que temos assistido em Portugal nos últimos 3 anos, em particular, é uma operação de transferência de capital maciço para uma oligarquia próxima do poder, de que não há, de facto, paralelo. Estas privatizações têm, na minha opinião, 3 marcas muito claras. A primeira é uma promiscuidade total e absoluta entre política e negócios. A segunda é uma falta total também de sentido estratégico do que deve ser uma economia num país como o nosso. E, por último, uma também alienação, essa já não total, mas muito significativa, da soberania nacional. Começando pelo primeiro aspecto, a promiscuidade entre a política e os negócios, estas privatizações não foram propriamente concursos em que um conjunto de empresários andou a tentar comprar empresas públicas mediante regras claras. Isso era aquilo que se esperaria que tivesse acontecido. Mesmo havendo privatizações, esperar-se-ia que de uma de duas. Ou as privatizações eram feitas em bolsa à melhor oferta, aliás, uma modalidade que já foi utilizada também em Portugal, ou então para vender as empresas às fatias, pelo menos tinha que haver uma clareza no processo, tinha que se conhecer o caderno de encargos, haver uma comissão de avaliação externa e o processo ser completamente transparente. Ora, o processo não foi completamente transparente por uma razão muito simples. É que os representantes dos compradores, os representantes do Estado, os representantes dos vendedores eram todos os mesmos. Como começarei por ilustrar com apenas 2 exemplos, começando pela EDP. Estes senhores que vêm aqui, que são aparentemente pessoas, atores públicos, efetivamente são representantes de interesses privados. Na privatização da EDP, todos se recordarão que foi ganha pelos chineses, a privatização da EDP, enfim, decorreu essencialmente no Parlamento, foi fiscalizada pelo Parlamento, havia uma comissão de acompanhamento externa, mas nomeada pelo Governo, e havia, além do mais, o Comitê de Prevenção da Corrupção, que também teve aqui um papel. Ora, então, como é que isto se passou? O Governo propõe a privatização da EDP, o concurso inicia-se, e este processo foi fiscalizado no Parlamento por uma comissão parlamentar, que era a comissão, na altura, chamada a Comissão Parlamentar Eventual para Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira a Portugal, porque isto vinha no decurso dos trabalhos que decorriam na sequência da assinatura do memorando, e nessa comissão parlamentar nós tínhamos um conjunto de deputados, alguns dos quais estão ali, não cabiam todos, senão, mas pelo menos os principais, e dava-se a particularidade que esta comissão parlamentar, que acompanhava os assuntos da Troika, e portanto os assuntos das privatizações, e em particular da EDP, tinha como vice-presidente o Dr. Miguel Frasquilho, ali no canto superior esquerdo, que era vice-presidente da comissão, como disse, mas era ao mesmo tempo membro do Grupo Espírito Santo e trabalhava justamente na SI, que era a empresa, a sociedade que assessorava os chineses a comprar a EDP. E, portanto, o Dr. Frasquilho, ao mesmo tempo que trabalhava na corporação que ajudava os chineses a comprar a EDP, ao mesmo tempo, no Parlamento, fiscalizava o processo de privatização da EDP. Uma coisa é certa, ele estava dentro do assunto seguramente. Isso não tínhamos dúvidas. Mas também o doutor Mesquita Nunes, que é aliás hoje secretário de Estado de Turismo, como todos sabem, era à época deputado também e pertencente a uma sociedade de advogados, Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, que é justamente a sociedade de advogados que ajudava o governo nas questões da elétrica, trabalhava também para a EDP e depois finalmente trabalhava ao mesmo tempo para os chineses, pelo que se percebeu mais tarde. E o doutor Adolfo Mesquita Nunes era um trabalhador proeminente nessa sociedade e fazia parte também da mesma comissão, o que quer dizer que, no meu entender, como o outro, aliás, estava em permanente conflito de interesses. Mas não ficamos por aqui. Pedro Pinto, que é atualmente vice-presidente do PSD,
era membro desta mesma comissão e era consultor, é hoje, aliás, ainda, pelo menos está no seu registro de interesses no Parlamento, consultor de duas empresas que dependem quase exclusivamente da EDP, porque fazem trabalhos no âmbito da EDP. Então, moral da história, isto era uma comissão parlamentar que não só fiscalizava a privatização da EDP, como, ao mesmo tempo, os seus principais atores trabalhavam para e em associação com a própria EDP. Mas, à altura, essa comissão era presidida pelo Sr. Dr. Daniel Bessa, que, naturalmente, sendo nomeado pelo Governo e não por uma entidade externa que fiscalizasse o Governo, portanto, o modelo já estava mal à partida, ou seja, era uma comissão governamentalizada para dizer que no Governo estava tudo bem, o que é evidente, sendo eles nomeados pelo Governo, acabariam por o fazer. É evidente que não, por coincidência, todos os membros desta comissão representam hoje cargos interessantes em entidades públicas, entidades reguladoras e conexos. Bom, não bastasse isso, a meio do processo todos fomos surpreendidos, ou talvez não, com aqueles famosos telefonemas do Dr. Richard e para o Dr. Miguel Relvas, que era então ministro, como se lembram, apesar de não ser o ministro da área, mas recebiam os telefonemas, Finalmente, o Comitê de Prevenção da Corrupção e o seu presidente, o Dr. Oliveira Martins, apareceram no fim do processo a fazer a prevenção. Portanto, foi mais ou menos uma prevenção a posteriori, que é algo, do seu ponto de vista semântico, até um pouco estranho. E o Dr. Oliveira Martins disse que da próxima vez é que ia ser sério, porque desta vez não tinha sido. Pronto, e o processo da EDP foi tão ou tão pouco sério, tão ou transparente ou opaco, todos disseram na altura que era muito transparente, que ao fim de muito pouco tempo andava o Ministério Público a investigar o processo de privatização da EDP, até hoje investigação que está e que continua em curso. Bom, eu analisei o processo da EDP com um pouco mais de detalhe, mas tudo o que eu disse sobre a EDP agora podia replicar, se tivéssemos tempo, para a REN, etc, etc. Mas no caso da privatização bem recente da Empresa Geral de Fomento, deu-se uma particularidade que penso que deve ser única também no mundo civilizado. O ministro, que todos conhecem, Moreira da Silva, iniciou a privatização da EGF e foi assessorado por aquela sociedade de advogados, Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados. Curiosamente, quem é que ganhou o concurso? O Sr. António Mota, através da empresa Suma, e quais eram os advogados dele? Curiosamente os mesmos, que é uma particularidade muito interessante nesta privatização, que é os advogados que representam o Governo na venda são também os advogados que representam o comprador, que acabou por ser a Suma, como muitos recordarão. Mas na semana da privatização deu-se um fenómeno engraçado. É que enquanto o ministro Pires de Lima disse que iam fechar balcões, no dia seguinte o ministro Maduro disse que iam abrir balcões. Isto porquê? Porque estavam todos a fazer tráfico de influências. Porque o ministro Pires de Lima estava a dizer que iam fechar balcões, porque a empresa ia ficar mais consistente, mais apetecível, porque ia menos pessoal e menos encargos. Mas, ao mesmo tempo, Poiás Maduro dizia que ia abrir mais balcões, porque, de facto, o que ele prometia aos novos compradores era aquilo que, efetivamente, já se está a verificar, que é os novos CTT estão a ter serviços de balcões do cidadão, ou seja, serviços públicos pagos pelo Estado português. Neste momento, a AMA, a Associação para a Modernização Administrativa, está já a formar muitos dos seus trabalhadores para mais dia menos dia eles saltarem para os balcões do CTT para prestarem serviços públicos numa entidade privada. Vejam bem, algo que era completamente impossível na extensão dos CTT no tempo em que eles eram públicos, agora que eles são privados já podem fazer serviços públicos. Isto não lembra realmente a ninguém, a não ser estes cavalheiros que conseguiram privatizar barato os CTT e, ao mesmo tempo, agora que eles são privados, rentabilizar o serviço privado, uma entidade privada com serviços públicos. Situações como a REN, que foi adquirida por estes senhores chineses, como todos sabem, neste momento a REN, que é um monopólio, que é uma rede exclusiva nacional elétrica, vincula-nos a todos ao Estado chinês. Verdadeiramente, cada vez que cada um de nós acorda e liga a luz, está a prestar vassalagem ao Sr. Presidente da República Popular da China. E ainda por cima, como é sabido, a distribuição elétrica é feita em regime de veículo em monopólio. O que aconteceu, obviamente, na REN, neste momento, isto é quase uma situação de colonialismo que os chineses fazem em Portugal. Há um conjunto de
património físico e tangível português que está nas mãos e sob a tutela do governo chinês. Isto, em termos até de soberania, é uma loucura. E esta capacidade de assimilação de uma estrutura económica ao longo de 2 ou 3 gerações, que obriga a que todos estejamos vinculados, porque a situação é monopólio, como vemos, a que todos estejamos vinculados, nomeadamente nos serviços chamados públicos essenciais, isto tem um nome. Faz de todos nós servos. E da mesma maneira que na Idade Média, de má memória, todos eram servos da gleba, porque o poder estava na terra e a economia estava na terra, hoje em que a economia está nas comunicações, está na eletricidade, está nas telecomunicações e está na água, somos todos servos destas companhias. E, portanto, o Dr. Passos Coelho e os seus colaboradores, os deputados que votaram a favor disto e que não fiscalizaram, aqueles que foram coniventes nas entidades que deviam fiscalizar e não fiscalizaram, vieram pôr em cima das PPPs que já vinham atrás do tempo de Sócrates um modelo económico que restaurou, no princípio do século XXI, em Portugal, algo que eu achei que nunca iria ter que assistir em Portugal, que é a restauração do feudalismo. Muito obrigado.